Fala galera, bora continuar o desenho e vamos para mais um videozinho. Eu gosto de assistir, ouvir, né? Ficar ouvindo YouTube enquanto desenho. Esse vídeo é o Thiago Braga. Era pra ser um cara que... Esse cenário aqui provavelmente vou demorar mais alguns dias nele, fazer ainda a árvore aqui, ó. Talvez eu faça a árvore agora. É que cenário é muito demorado. Cenário é uma das coisas mais que demora dentro de um... Não, o cenário que é chutado rapidinho você termina, mas quando o cenário tem muito detalhe, meu rapaz, não tem como o desenho se escapar disso. Acho que vou fazer as árvores agora. Então bora aí para mais um desenho, continuação. Ainda tem que fazer esse aqui, ó. Ainda tem mais um tanto de cenário atrás. Aqui, ó. Esse aqui é a Avenida Afonso Pena. A entrada aqui do Parque Municipal. Um close aqui na entrada. Depois os brinquedos, dando uma ênfase na galera se divertindo. Mais um detalhe aqui do pessoal brincando. E bora continuar o desenho. Assistindo um videozinho. Bora lá. e andar de... Pra mim, um dos melhores professores de história brasileiros é o Thiago Braga, do canal Armas, Brasão de Armas. Marcelo Andrade e o Felipe alguma coisa, se eu não me engano, do Brasil Paralelo. O cara é brabo, esse cara é brabo. coque samurai, bolsinha de couro do lado. Esse cara dá uma surra nos comunistas. Tem altos vídeos dele foda lá no canal dele, muito bom. Entendeu? E barba mal feita. Não ia puxar ferro nem ferrando. Pois é, cara. Eu tô vendo que você tem um peitoral aí. Ah, é? Muito obrigado. Esse peitoral diz alguma coisa a meu respeito? Então, cara, e aí... Acho que sim, né? E aí, é difícil, assim, como é que você... Cara, você fez... Foi letras você fez? Primeiro eu fiz Cara, letras, você fez letras, português, sociologia, literatura. Filosofia. Como é que você não virou um comuna de carteirinha? Usando a lógica. Simplesmente isso. Assim, eu sempre tive valores cristãos, meus pais me criaram, né? Nos valores bíblicos. Então, assim, a gente... Eu por mim mesmo, eu já tinha essa visão de que as coisas não são tão simples, preto no branco, quanto parece. A humanidade é uma coisa muito mais complexa do que querem fazer parecer. Essa dualidade. Então, mas isso veio de casa, você Veio de casa, Da não onde tem veio dúvida. essa coisa que você falou da lógica? De onde veio essa coisa do questionamento? Porque, naturalmente, vamos lá. Vou até... eu lembro que, assim, quando eu... Cara, é uma cisão muito louca. Enquanto você não é um ser produtivo, você acredita que o comunismo socialista ele é completamente viável, né? e honesto e lógico. Porque é muito fácil. É que na teoria é bonito. Quando você lê o Manifesto Comunista, dá a impressão que tá falando as mil maravilhas e a coisa mais linda do mundo. A igualdade dos povos, a igualdade de salário, igualdade. Mas quando você vê, você vai entendendo que tem... É porque ele escreve de uma maneira que você lê, só lendo, você vai achar que é uma coisa bonita, a teoria é bonita. Mas quando você entende o que está escrito ali, só um imbecil... Não vou falar isso não, senão vai ofender os corações fracos. Mas digamos que a maioria do esquerdista, ou ele é enganado, ou ele é imbecil por natureza. Ou ele gosta de ser... Ou ele é do mal. Você falar de algo da qual você nem participa. E é fácil falar jargões, né? Exato. Porque o comunismo ele funciona na mente do jovem através de jargões. Exato. E outra, ele não participa do mercado ainda. Então você vê que as pessoas mais calorosas... radicais, elas né? não participam, elas não tiveram uma história... Ah, eu odeio o capitalismo. Como é que você ganha dinheiro? Não, eu não ganho dinheiro. Mas, porra, como é que você sustentado sabe pela mãe, pô. Então. Nem aprendeu a arrumar o quarto. E aí, como é que você vai arrumar o mundo, né? algo que você não está dentro do negócio? E eu fui doutrinado. Por isso que eu quero chegar nesse... Eu fui muito doutrinado. Também tive um lar católico. Minha mãe era catequista. Meus pais... do Encontro de Casais com Cristo, organizadores, padre, era uma coisa que vivia muito. Mas a minha mãe, eu lembro, hoje olhando para trás, ela foi muito doutrinada pela teoria da... Como é que chama lá? Da... Materialidade? Não, da... como é a teoria da libertação? Que é a parte meio socialista ali, quando começaram a pegar
a Igreja Católica, anos 80. Eu acho que é isso aí. Não sei. Enfim, eu não me lembro se o nome é esse. Eu adoro confundir nome. Certo. Mas ela tinha essa... foi quando a igreja foi muito conquistada ali por esses parâmetros aí socialistas. Só que a virada de chave foi justamente quando eu caí para o mundo de verdade, de falar, amigão, você tem que produzir grana, e eu comecei a ver que, opa, peraí, quem se esforça mais, quem tem um diferencial competitivo, quem estuda mais, quem rala mais, tem um resultado diferente. E aí tudo aquilo que me falaram lá atrás desmoronou. Só que você conviveu com isso muito mais. Sim, enquanto ciências humanas, você né? Entendeu? Porque eu convivi com isso de uma maneira meio marginal. Certo. Mas você estava no meio. E Entendi. como é que você acha que você não foi contaminado por essa... Porque imagina algo que você fica ouvindo todos os dias por professores que às vezes você está apaixonado. Isso, você acha que é um deus ali, o cara... Principalmente se a pessoa fizer alguma faculdade estadual, né, ou federal, em alguns momentos, por ele estar naquele meio ali, ele acha que realmente quem está na frente dele é um deus, assim, uma pessoa que tem a detenção do conhecimento. Mas eu sempre fui um cara de questionar. Eu sempre, desde a época da faculdade e até na época do ensino médio, eu lembro de já ter tido vários debates com professores de filosofia e sociologia que eram meio marxistas, para tentar entender justamente da visão deles, assim, como é que pode a gente embasar cientificamente uma doutrina que é capaz de mudar a concepção humana do individualismo de sempre, sabe, de você cuidar de você e da sua família, disso ser a força motriz da sociedade girar, porque é assim que a sociedade girou durante tantos milênios, é um individual que mudava a sociedade, era a família que mudava a sociedade, ela sempre foi feita assim. O indivíduo ele sempre foi muito valorizado em todos os aspectos. E se juntava a indivíduos que criavam a sua aldeiazinha, que criava de repente depois um reino. Exatamente. Mas todos daqui para lá. Isso aí. E não de lá para cá. Só que de repente não, sentou-se pessoas que se dizem especializadas na sociedade. E aí, a partir daquele momento, não, nós entendemos que é preciso virar uma chave completa da sociedade. Eu sei o que é bom para você. É isso aí. Mas você sabe que você falou uma coisa. Se a gente for para Lenin deixou isso claro em várias das suas passagens. Ele deixou isso claro no que fazer, deixou isso claro no como organizar a competição. Se o trabalhador for deixado à própria sorte, ele simplesmente vai querer melhoria de salário, sindicato, coisas desse tipo. Ele vai querer melhorias sociais, ele não vai querer uma revolução, ele não vai querer virar uma chave completa. É porque o trabalhador em si, ele não está preocupado com revolução, ele não quer saber de golpe nem nada. O trabalhador em si só quer melhorar a condição de vida dele. Sempre é assim. Qualquer um é assim. Todo mundo quer um carro melhor, uma casa melhor, ter sua família, ter sua estrutura familiar boa e ter condições financeiras para manter. Só isso que a maioria do povo brasileiro inteiro, da humanidade inteira quer. Ninguém quer conquistar o mundo e revolucionar nada. Ninguém quer isso. A maioria não quer isso. 90% da população não quer isso. Isso é minoria. Então não era possível deixar o trabalhador agir por conta própria. Ele tinha que ser doutrinado a seguir a filosofia marxista. É por isso que a maior parte do povo russo, durante a Revolução Russa, após a Revolução Russa, deu as costas para o marxismo, para o socialismo, não queria aquilo. Os camponeses, depois que eles tiveram as suas terras e o Estado começou a expropriar os grãos deles, eles não queriam aquilo. Peraí, é nosso isso aqui. Eu quero trabalhar na minha terra, eu quero produzir, eu quero fazer o meu negócio, e eu não quero que vocês tirem os grãos de mim. E todos os camponeses, que era a esmagadora maioria da população russa, 80%, deram as costas. É engraçado que no Manifesto Comunista tem uma parte lá que eles falam que como é que eles iam aplicar isso na Rússia, sendo que a maioria já era camponês. Depois eu vou lembrar dessa parte, tem uma parte de gente que fala sobre isso. O problema deles é como que eles iam implementar lá, sendo que lá já era a maior parte de todo mundo camponesa. Pro socialismo, porque eles não entendiam e não queriam saber. Existem escritos da OGPU, que era a Polícia Política Soviética Secreta, dizendo assim, nós não queremos essa maldita hegemonia da classe trabalhadora. Nós não queremos isso. Nós queremos fazer os nossos negócios, nós queremos ter a nossa individualidade. E eles perguntando, cadê a liberdade de expressão?
Onde está a liberdade de expressão que foi negada a nós? Por que que os comunistas na cidade têm acesso às coisas, à educação, têm acesso aos nossos bens que nós produzimos e nós aqui no campo não temos? Então eles não conseguiam entender essa dualidade de rico contra pobre, porque estava todo mundo se ferrando debaixo dessa, sabe, dessa proposta de uma sociedade liderada por trabalhadores, que não era liderada por trabalhadores. Tem uma obra... Nenhuma revolução é liderada por trabalhador. Sempre é um partido, uma galeria que está ali interessada no poder. Nenhum deles, depois, quando se consolida no poder, é trabalhador. Fundamental, assim, fantástica. E até parece que trabalhador vai conseguir manter um poder que é absurdo, né? Dinheiro da nação inteira na mão do trabalhador. Tem que ser muito imbecil, né? Chamada Rússia depois de Lenin, de um historiador russo chamado Vladimir Brovkin. Ele escreveu vários livros e artigos especializados justamente sobre essa rejeição do próprio povo russo em relação à política comunista. E a política comunista só ficou como? Só esteve presente durante esses 70 anos da União Soviética como? Terror. A força. A força. É isso aí. Porque se você... Não era uma aclamação popular. Nunca foi, e a prova principal disso é que houve a Assembleia Constituinte em novembro de 1917. Essa Assembleia Constituinte, os bolcheviques, que eram os revolucionários, marxistas, liderados por Lenin, receberam 25% dos votos. De todos os votos, eles receberam 25%. Cadê o apoio, a hegemonia e o apoio popular? Nunca teve. Nunca teve em qualquer lugar, em qualquer situação da história, cara. Você sabe que curioso, pegando esse gancho que você falou aí, ainda dentro desse lance de novembro da Assembleia Constituinte, antes da Assembleia Constituinte, teve uma outra evidência macabra da falta de apoio dos próprios sovietes, que eram as organizações de trabalhadores das cidades, que os bolcheviques colocaram na frente deles. Porque os bolcheviques, quando foram tomar o poder, eles não tomaram em nome dos bolcheviques. Não, somos os bolcheviques, vamos tomar o poder em nome do povo, tá? Nós somos os bolcheviques, seguem a gente vai lá tomar em nome de vocês. Não, eles não eram populares para isso. Então eles colocaram na frente os sovietes, que eram essas organizações, esses bolsões de trabalhadores das grandes cidades. O slogan que Lenin usava, todo o poder aos sovietes. Isso durante todo o ano 1917. Todo o poder aos sovietes, todo o poder aos sovietes. Então esse era o slogan dele na frente. Quando ele tomou o poder em outubro de 1917, em nome dos sovietes, não em nome dos bolcheviques, dos revolucionários, nada disso. Eram slogans, pão, terra e liberdade para o povo, era só isso que ficava falando. Não tinha teoria que o povo conseguiu entender, compreender, tá, interessante. Promessas populistas e das mais absurdas, assim, sabe? Todo mundo vai ter sua terra, todo mundo vai viver da sua própria terra. Era isso. Era um populismo, assim, desenfreado e irresponsável, no seu mais alto grau. Então, quando os bolcheviques tomam o poder, logo em seguida ia ter a Assembleia, ia ter o segundo congresso dos sovietes. Por que isso é tão importante? Só para eu pegar esse meio aí e não perder essa linha de raciocínio. Porque depois de outubro, eles tinham que tomar o poder imediatamente. Eles não podiam esperar, porque se viesse esse segundo congresso dos sovietes, todos os partidos viriam com as mesmas ideias que os bolcheviques estavam defendendo. E não ia precisar deles. É isso aí. Então a gente tem que tomar o poder agora. Lenin diz, temos que tomar o poder agora. A história não vai nos perdoar. Por quê? Se eles tomam o poder ali, eles já vêm com um tal do fait accompli. Já fizemos aqui, já estamos aqui. E agora? Tem que lidar com a gente aqui. A gente já está no poder. Então era muito mais fácil eles tentarem se manter se já conseguiram conquistar antes. Só que quando chegou esse segundo congresso dos sovietes, poucos dias depois do golpe, porque foi em 17 o golpe, e o congresso dos sovietes foi 25 de outubro. Quando chegou 25 de outubro, houve o segundo congresso dos sovietes. Os sovietes de toda a Rússia. Aí sim, era a conclamação definitiva de que os bolcheviques tinham apoio do povo. Essa era a teoria. Quando chegou lá, nesse segundo congresso dos sovietes, ninguém apareceu. Foram 600 delegados, metade eram bolcheviques. Mais de 300 eram bolcheviques. Tanto que os sovietes, 2 camponeses da Rússia inteira, boicotaram, reprovando aquele golpe que tinha sido dado.
Boicotaram, não vamos comparecer. Saquei. Não vamos comparecer, esse golpe bolchevique foi ilegal, não vamos comparecer, e mandou manifestos para não comparecerem. Para não validar e chancelar o que tinha... Putz! Olha como a história é complexa, olha como ela é complexa, e a gente ainda nem chegou na Assembleia Constituinte, que foi um golpe fatal. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal. Curta, compartilha e vai lá ver o canal do cara.